Bem-vindo ao Projeto Eletro na Prática, episódio 118. Eu sou o engenheiro Marcelo Oliveira. Você está aqui nessa série de vídeos onde nós aprofundamos conteúdo sobre os projetos que nós ensinamos dentro do curso Projeto Elétrico. Então, lá no treinamento completo, curso Projeto Elétrico, você vai ver 4 tipos de projetos: interno, medição coletiva, subestação e geração fotovoltaica em AutoCAD e no Revit. Então, aqui nessa série especial, qualquer semana você vai encontrar um conteúdo sobre um desses tipos de projetos, aplicado, por exemplo, com o nosso foco na ferramenta do Revit Elétrica, que é a nova forma de você pensar a engenharia, nova forma de você pensar os projetos elétricos, e também é a única forma de você se diferenciar de verdade no mercado de projetos elétricos, para que então você possa ter mais clientes, mais parceiros e com isso ter muito mais renda empreendendo com projetos elétricos. É o nosso grande objetivo aqui, é fazer você colocar em prática, colocar para funcionar, para gerar renda para você, a sua carteirinha do CREA, do CFT, a sua formação técnica, a sua formação de engenheiro, eletricista. Fazer isso valer a pena. Ou seja, você vai alcançar o que eu e meus alunos alcançamos aqui, que é triplicar a renda com o projeto elétrico. Então, para isso, você tem que dominar a parte técnica, você tem que dominar a parte comercial, e aqui nesse canal você vai encontrar muito conteúdo para te ajudar. Hoje nós já estamos aqui no episódio 118. Dá uma olhada aqui no canal, está dividido por playlists, tem uma verdadeira imensidão de conteúdo aqui para você se aprofundar. E se você quer participar do curso Projeto Elétrico, basta procurar aqui embaixo, vai ter um link para você se cadastrar, e daí você vai ser convidado para quando a gente abrir uma nova turma do curso Projeto Elétrico. É só cadastrar aqui, você vai entrar num grupo de WhatsApp, vai deixar seu e-mail, e você vai ser avisado por esses 2 canais, para garantir que você não vai perder a próxima turma do CPE, do curso Projeto Elétrico. Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês um projeto que para alguns pode ser um pouco complicado, mas quando você tem uma base sólida, uma base firme tecnicamente, você não vai achar complicado. Pelo contrário, é simples. Se você achar que essa aula foi simples, então você está muito bem. Parabéns, é sinal de que você tem acompanhado bastante aqui o nosso conteúdo. Porque eu sempre bato nessa mesma tecla. Você tem que aprender a base para poder começar a ir para os projetos mais complexos. Essa é a metodologia que a gente segue aqui. Que aprende a base, fortalece a base, para depois partir para os projetos maiores e mais complexos, que nem vai ficar tão complexo assim se você fortalecer a base. Então vamos falar de base. Você tem um projeto de subestação, beleza. Você tem um projeto de geração fotovoltaica, beleza. E você tem um projeto de gerador de emergência. Se você tem essa base firme dos 3 projetos, misturar os 3 para você não deveria ser problema, certo? Então, se você acha que é complicado demais misturar os 3 assuntos em um único projeto, é sinal que a sua base não está tão forte. Mas, se você fica tranquilo, então é sinal que a sua base está ok, está concreta, tá? Então, o meu objetivo na aula de hoje é fortalecer essa sua base, provando para mais B que um projeto que mistura esses 3 assuntos não tem nada de tão complicado assim. Então, vamos rodar a vinheta e vamos direto para a aula. Então deixa eu apresentar esse projeto aqui para vocês. O foco desse projeto é um projeto de subestação. O cliente nos chamou, ele estava com problema com relação às cargas, à qualidade de energia, e ele estava no grupo B. Então qual era o problema do cliente? Ele queria ter uma qualidade melhor de energia. Não era viabilidade financeira, era qualidade de energia. Ele queria não ter essas quedas contínuas que ele estava tendo quando ele estava lá pendurado, digamos assim, na rede da baixa tensão. Então, a solução para ele é a instalação de uma subestação. E nesse caso, a gente pôde fortalecer o argumento de fechar o negócio e resolver o problema dele, mostrando a viabilidade financeira da instalação dessa subestação. Numa outra aula, a gente vai falar sobre isso também. Mas hoje é técnica. O que pegou nesse projeto aqui que tornou um caso mais interessante? Mais interessante que o normal. Seguinte, ele estava no grupo B, porém, tinha 2 coisas que ele, como cliente do grupo B, já possuía. Geração de emergência.
ele tinha algumas cargas lá que ele considerava essenciais. Então ele já tinha dentro da instalação de grupo B, de cliente grupo B dele, então ele tinha um gerador de emergência. Lembrando que o gerador de emergência é aquele que não entra em rampa, ele não entra em paralelismo com a concessionária. Quando ele tem um relé de detecção de falta de fase, e aí quando ele detecta a ausência de tensão da concessionária, ele tem aí um certo tempo que é solicitado pela concessionária e ele entra na geração. E ele entra para suprir essas cargas essenciais, não é toda a instalação. Bem comum da geração de emergência, ok? Isso ele tinha ainda como cliente do grupo B. Beleza. Terminou por aí? Não. Vamos complicar mais um pouquinho? Vamos. Ele tinha geração fotovoltaica. Geração fotovoltaica agora, dessa vez, não faz sentido falar de emergência ou de cargas essenciais. Não, geração fotovoltaica é geração fotovoltaica. Ele tem lá o QGBT, quadro geral de baixa tensão, e ele tem lá um inversor conectado a essa instalação elétrica interna. Então ele tem geração de energia fotovoltaica. Ok. Isso tudo dentro da mesma instalação. E essa instalação, por sua vez, vai agora migrar para o grupo A. Então agora a gente tem que apresentar um projeto de subestação para a concessionária. Seria um projeto como qualquer outro, se não fosse por esses dois motivos que eu acabei de falar. Como é que você lidaria com esse projeto? Vamos lembrar da relação do cliente com a concessionária. A concessionária pede para aprovar projetos, pede para ver projetos por segurança. Em primeiro lugar, segurança de pessoas, as equipes, por exemplo, que trabalham para a concessionária, que vão em campo, que vão fazer manutenção de rede, eles têm que conhecer como é que está a instalação naquele ponto em que eles vão fazer uma intervenção na rede. Por exemplo, geração de emergência é um ponto importantíssimo, porque ele pode desligar a chave e achar que está tudo bem, de repente tem um fluxo de energia, um fluxo de potência que vem lá do cliente. Se causa um acidente, pode ser até fatal. Então, em primeiro lugar, segurança. Em segundo lugar, segurança dos equipamentos, segurança da rede dela. Ela tem que garantir que o que tem dentro do cliente, o que tem na instalação do cliente, não vai causar interrupção do fornecimento de energia dela para os clientes. Então, a gente pensando por esse lado, a gente consegue entender, bom, beleza, então o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que mostrar para a concessionária, não é só um projeto de subestação, eu tenho que mostrar o projeto de subestação que documenta o que é existente no cliente. Eu não vou aprovar de novo, mas eu tenho que documentar, eu tenho que registrar para conhecimento da concessionária o que é que tem dentro daquela instalação elétrica que era em baixa tensão e agora vai para média tensão. Pensando assim, você começa a entender que não tem tanta dificuldade assim. É um projeto de subestação no qual você precisa documentar o que é que tem existente lá. Não é só carga. Um projeto comum você documenta carga. Aqui não é um projeto comum, você tem que documentar as cargas e esses dois tipos de geração que o cliente já possui. Eu vou mostrar para vocês, para simplificar, não vou mostrar todos os desenhos, vou mostrar o memorial, por exemplo, desse projeto, uma outra aula que eu estou planejando sobre o memorial, tá? Mas nessa aula aqui eu quero que você entenda o projeto, quero que você entenda essa situação e como a gente apresentou isso para a concessionária. E então, nada melhor do que o raio-x de um projeto, o diagrama unifilar. Aqui eu vou lhe mostrar tudo que você tem que saber sobre esse projeto, para você entender como é que a gente apresentou isso para o cliente. Tirando isso, a gente fez os desenhos, e os desenhos são bem padronizados, né? Você tem aquele desenho de planta de situação, planta de locação, é importantíssimo mostrar dentro do cliente aonde está a subestação, aonde está o gerador de emergência e aonde estão os módulos fotovoltaicos à disposição deles, né? Junto, por exemplo, com a localização do inversor de frequência. Esses são os pontos-chave que você tem que mostrar em uma planta baixa como está organizado isso lá dentro do cliente. Isso aqui foi importante. Tirando isso, você tem então o resto dos desenhos que são padronizados. A gente fez aqui algumas vistas também do perspectiva do cliente, lateral, vista superior, vista em perspectiva e vista lateral, para mostrar que a gente está respeitando os afastamentos, respeitando os recuos e tudo mais. Não vou mostrar aqui porque o projeto e essas imagens em si eu não vou poder mostrar por completo aqui, não tenho autorização do cliente para mostrar, mas eu vou mostrar aqui o raio-x para que você entenda a solução. O que você vai ver no diagrama unifilar já vai servir com certeza para você entender a solução e que você possa replicar isso caso você venha ter um projeto como esse aqui.
Então vamos lá descrever aqui, olhar detalhadamente esse diagrama unifilar. Começa aqui documentando a rede de média tensão da nossa concessionária. Depois a gente vem aqui para uma estrutura que é da concessionária, poste a critério da Enel, ramal de ligação a construir, chave fusível a critério da Enel. Então isso aqui é uma estrutura da rede da concessionária da qual se deriva para o nosso cliente, tá? E a gente vem então aqui para a estrutura, a primeira estrutura que temos no nosso cliente, que é o para-raio de distribuição, tipo resistor linear, 12 kV, capacidade de ruptura 10 kA, NBI 95, nível básico de isolamento 95 kV. Aqui a gente tem a rede aérea de 3 por 25 mm, condutor nu, cobre nu, aéreo. E a gente tem aqui um padrão então de medição da nossa concessionária. Isso aqui é a medição polimérica, que a gente chama, muito padronizada aí pela Enel em vários locais do Brasil, tá? Você tem TP e TCs encapsulado num equipamento único para fazer a medição de grandeza. Isso aqui fica na média tensão. Depois você sai com o vergalhão ainda de cobre nu e você encontra então o nosso poste, ou seja, o poste da subestação em si. Esse poste, essa estrutura, nós temos aí a proteção contra sobrecorrente, chave fusível, unipolar indicadora, 15 kV, nível base de isolamento 95, para-raios, nível base de isolamento 95 também, tá? 10 kA. Veja que a gente tem para-raios aqui no lado da concessionária, tá? No lado da concessionária e no lado do cliente. Por quê? Isso aqui é uma exigência de algumas concessionárias quando o ramal de ligação é mais longo. Quando passa dos 10, 12 metros, a concessionária pede para colocar para-raios dos dois lados, do lado que vem da rede e do lado do cliente, ok? Algumas concessionárias pedem isso, pode ser o caso da sua também. Depois a gente tem o transformador aqui de 75 kVA, representado aqui no nosso diagrama unifilar, e agora na baixa tensão, na origem da baixa tensão, nós temos aí então os condutores saindo aqui, olha, 3 vias de 50 mm para as fases e uma via de 25 para o neutro, tá? Temos o nosso quadro de proteção geral, isso aqui ainda na subestação, o disjuntor de proteção geral trifásico de 125 amperes. Daí você tem a saída então dessa estrutura que vai para o cliente. Agora veja bem, nós temos aqui as mesmas vias indo para o cliente, o condutor aqui de 1 kV, a gente tem uma saída subterrânea e depois a gente chega no QGBT, no quadro geral do cliente. Então, muita atenção aqui no quadro geral de baixa tensão. Vou tentar colocar ele na tela aqui bem centralizado para que a gente possa ver. Olha só. O que é que nós temos então aqui no quadro geral? Temos um disjuntor de 125 amperes de proteção geral, temos um DPS, agora que vem o detalhe mais importante. A gente tem nesse barramento principal, nós temos uma derivação de três opções, 3 caminhos diferentes, 3 seções diferentes da instalação. Pensa assim em seção, pensa em organização. A instalação elétrica tem que estar organizada. A organização leva a segurança, tanto segurança de pessoas quanto a confiabilidade técnica. Então, organização. Veja que são 3. Por quê? Porque uma delas você vai ver que a gente tem uma saída para as cargas que são essenciais, ou seja, as cargas que estão conectadas ao gerador de emergência. Nós temos outra saída que vai para as cargas comuns da edificação, ou seja, as cargas que não são essenciais. E a última, nós temos a entrada, justamente a separação, a alimentação do sistema de geração fotovoltaica. Então eu vou tirar o zoom agora aqui e você vai enxergar exatamente isso junto comigo, olha só. Tira o zoom e veja agora uma vista mais distante aqui desse diagrama unifilar. E você vai entender exatamente o projeto, como foi pensado. Olha só. Acompanhe comigo aqui. Ó. Essa saída aqui à direita, ela vai para a alimentação do sistema de geração fotovoltaica. E aqui eu vou dar um zoom só para você ver a forma que a gente apresentou mais de perto. A gente tem aqui os condutores, inversor de frequência e a parte CC. Ah, Marcelo, não representou as string box? Aqui, nesse diagrama unifilar, a gente não representou. Lembrando, isso aqui não é um projeto fotovoltaico, isso aqui é um projeto de subestação que está documentando a existência de um sistema fotovoltaico. Então, não preciso de colocar muitos detalhes aqui para a concessionária. Não é o projeto fotovoltaico que está em jogo aqui, é a subestação. Só estou documentando a forma e o ponto de conexão desse sistema fotovoltaico para a minha subestação que eu estou projetando agora. Agora vamos lá para a extrema esquerda. Aqui nessa extrema esquerda a gente tem uma saída, um disjuntor de 40 amperes. E veja bem, ó, ele sai diretamente para um QTA.
O QTA é o quadro de transferência automática. Esse quadro aqui, ele representa a segurança, o intertravamento elétrico e mecânico dessa instalação para o gerador. Ou seja, ele é como se fosse um seletor. Ora, ele está conectado à energia que vem do gerador de emergência, caso aqui de 22 kVA, ou, ora, ele está recebendo energia elétrica da concessionária, vindo por esse caminho aqui do QGBT. Após o QTA é que nós temos então o nosso quadro geral de cargas essenciais. Então veja que este quadro aqui, ele está conectado ao QTA. Então nós temos essa transferência automática para essas cargas. Em caso de falta de energia aqui da concessionária, que vem pelo lado direito, o gerador assume, entrega energia por meio do QTA e vai alimentar essas cargas essenciais. E aqui a gente tem, muito importante para o projeto, para ser aprovado esse projeto aqui, as funções de proteção que constam nesse gerador de emergência. Tá? Não precisa detalhar, só coloquei aqui as funções e a descrição da função, tabela ANSI. Tá? Você vai encontrar essas funções aqui no manual do seu próprio gerador, do gerador do cliente. Não precisa configurar, parametrizar, fazer estudo de proteção. Não, aqui não. Nessa potência não. Lembrando, a potência aqui é de 22 kVA, se conectando num projeto de subestação de 75. Mas é importante você constar, inclusive, se você for fazer um projeto de geração de emergência, eu já fiz até outras aulas aqui no canal, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, você vai ver que uma das coisas que a norma pede é descrever as funções de proteção. Então aqui está uma forma de descrever, bem sucinta. Lá no memorial descritivo a gente tem mais descrição também sobre isso. Aqui do lado a gente tem uma descrição completa também do QTA, a descrição do quadro de transferência automática, além do modelo, também do manual, do catálogo desse equipamento está anexado ao projeto. Tá? Então veja que no caso do gerador de emergência a gente detalhou um pouco mais do que o próprio sistema fotovoltaico. Okay? Então com isso a gente tem aqui o QGBT, deixa eu dar um zoom de novo, a terceira saída é a saída das cargas não essenciais, está aqui, ó, que vai direto para o QGBT 2. Ou seja, aqui eu tenho as cargas comuns. QGBT 2 porque o meu primeiro QGBT é esse aqui, ó. É o que está justamente fazendo a função de organização desse projeto aqui. Desse projeto que está fazendo a junção, então, dos três sistemas. A subestação em si, o projeto do gerador de emergência e o projeto do sistema fotovoltaico. Então, gente, esse foi o diagrama unifilar desse projeto aqui. Você agora está vendo por completo, conheceu passo a passo esse diagrama unifilar. Então nós juntamos projeto de subestação com gerador de emergência e geração fotovoltaica. Uma das dúvidas que surgiu quando eu mostrei esse projeto aqui a primeira vez aqui no canal, você vai ver aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar uma aula completa para você ver mais a fundo, onde eu pude mostrar um pouco mais, me concentrei naquela primeira aula, mas aqui ó, na parte da geração de emergência, como é que você documenta, como é que você coloca isso no memorial, você tem que dar uma olhada nessa aula, se você não viu ainda, eu vou deixar na descrição desse vídeo para você ver essa primeira aula que eu mostrei esse projeto aqui também, tá? Lá eu me concentrei mais na parte do gerador e agora eu quero mostrar para você. E lá naquela aula, uma das dúvidas que surgiram nos comentários, para vocês verem que eu estou lendo todos os comentários de vocês, é o seguinte, perguntaram sobre, e se essa subestação fosse de 500 kVA? Ou seja, qual é a diferença? O que é que muda nesse projeto? Gente, muita atenção aqui. Existe um divisor de águas entre 300 kVA para baixo ou para cima de 300 kVA. Por quê? Porque lá na NBR 14039, instalações elétricas de média tensão, você tem aí uma divisão. Acima de 300 kVA, essa norma pede que seja usado proteção na média tensão por meio de disjuntor. Ou seja, se você tem um disjuntor, você tem que ter alguma coisa para controlar o disjuntor, que é o quê? O relé de proteção. Então, a consequência desse pedido da norma é que quando você tem subestações acima de 300, você precisa ter disjuntor de média tensão e relé de proteção. Para ter esse relé de proteção, estudo de proteção, que é o quê? Coordenação e seletividade para que esse relé possa atuar, fazer o disjuntor atuar corretamente nos tempos certos, considerando a rede da concessionária e considerando as instalações do cliente. Então, todo projeto acima de 300 kVA, por exemplo, nominalmente você vai logo para 500. Então, 500, 750, 1000 kVA, 1500, por aí vai. Você vai ver que antes do transformador aqui, você vai ter uma estrutura
Você vai ter uns equipamentos a mais aqui, que é o quê? TC, TP, o relé de proteção e a atuação do disjuntor. Ao invés dessa chave fusível aqui, você teria um disjuntor aqui e os seus acessórios de proteção. Relé, TC e TP e o sistema de alimentação também. Ok, gente? Então, essa seria uma parte da diferença. E agora no quesito de, tá, mas além disso, como é que ficaria se eu tivesse gerador de emergência e geração fotovoltaica dentro de uma subestação, por exemplo, de 500 kVA? Aí a gente muda completamente de figura aqui. Por exemplo, você teria o projeto da subestação provavelmente como existente. E aí você vai entrar com um dos dois projetos, geração fotovoltaica ou gerador de emergência. Isso é um cenário. E nesse cenário, o que você teria que fazer? Ao entrar com o projeto de gerador de emergência ou gerador fotovoltaico, não faça os dois ao mesmo tempo. Cuidado com essa ideia de querer fazer tudo em um projeto só. As concessionárias têm setores e pessoas diferentes para analisar projetos diferentes, principalmente desses grandes portes. Então, separa, tá? Um projeto seria o de gerador de emergência, inserindo o gerador de emergência numa subestação existente de 500 kVA. Outro projeto seria geração fotovoltaica que está se instalando numa subestação existente de 500 kVA. Em ambos os casos, a sua maior preocupação seria com a proteção. Você tem que mostrar para a concessionária que você vai revisitar o estudo de proteção que existe. Lembra que eu falei que tem um disjuntor e um relé aqui, um TC? Um disjuntor e um relé aqui, no caso de uma subestação maior. Então, já existe um estudo de proteção. Mas o que você tem que fazer? Você tem que revisitar esse estudo, calcular a influência dos geradores, um de cada vez, por exemplo, primeiro gerador fotovoltaico e depois gerador de emergência, ou o contrário, você escolhe. Você vai entrar com esses dados e você vai refazer o estudo de proteção. E aí você vai aprovar na concessionária esse projeto e o estudo de proteção novo dessa subestação aqui, considerando a entrada de um gerador de emergência ou considerando a entrada de um gerador fotovoltaico. Seria essa a diferença. Esse projeto aqui não precisou porque ele está abaixo de 300. Se fosse um projeto acima de 300, seria essa a diferença de projeto aqui. Mas o diagrama unifilar, por exemplo, seria praticamente a mesma coisa, tá? Aqui a questão do QGBT, da união desses projetos aqui, praticamente a mesma coisa também. O máximo que mudaria aqui é que o gerador, provavelmente, dependendo da potência, também teria um disjuntor. Esse disjuntor aqui, ele não poderia ser um disjuntor ele não poderia ser um disjuntor simples. Ele teria que ter também um controle, uma supervisão do sistema de proteção dele por meio de relés, tá? Então não seria um disjuntor comum de baixa tensão. Gente, agora eu acredito já que a gente conversou muito sobre esse tipo de projeto aqui, quando a gente começa a misturar as coisas. Eu acredito fortemente que vocês, a audiência aqui desse canal, os meus alunos do curso Projeto Elétrico, já estão com muito mais clareza para lidar com projetos assim como esse, de grande porte, que parece desafiador demais, porém não é. Lembre-se sempre que a gente precisa fortalecer a nossa base técnica. Nossa base não pode ser subestimada jamais. Agora eu preciso saber a sua opinião aí, ó. Você que está aí vendo essa aula agora, comenta aqui, ó. Deixa nos comentários o que você achou dessa aula, o que você achou desse projeto, qual é o assunto que ficou na sua cabeça ainda como dúvida. Eu estou lendo todos os comentários. Eu preciso desse feedback de vocês. Primeiro, porque eu preciso saber se a gente está no rumo certo, se a gente está gerando conteúdo que realmente te ajuda. Segundo, a sua dúvida pode ser tema de uma próxima aula aqui do canal. Então, vocês estão me ajudando aí a escolher os assuntos mais importantes para vocês mesmos, tá? Então, eu fico feliz de olhar uma dúvida e de trazer aqui para fazer uma aula nova para vocês toda semana. Lembrando que toda quarta-feira nós estamos juntos aqui às 19 horas com mais uma aula do Projeto Elétrico na Prática. Um forte abraço para todos vocês e a gente se vê na semana que vem.